Sindicatos da região se unem e criam fundo de auxílio aos mineiros demitidos pela Carbonífera Criciúma. E mais, campanha visa alertar a população para a atenção quanto à arritmia cardíaca. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Santa Catarina e Criciúma em estado de alerta para barrar o mosquito da dengue, que também é o agente transmissor do Zika vírus. Sucesso total. Durante o final de semana, a Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma realizou a 4ª edição do Congresso Mulheres que Vencem. E no esporte, o desempenho dos clubes catarinenses na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 7 de dezembro de 2015. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Sindicatos de mineiros da região, em uma ação inédita, acabaram se unindo em torno de um problema que chama a atenção de toda a região. Mineiros demitidos pela Carbonífera Criciúma continuam sem receber suas indenizações. Acompanhe na reportagem de Morgana Salvador. A categoria dos mineiros estuda a possibilidade da criação de um fundo. A proposta foi aprovada pelos trabalhadores nas assembleias realizadas em Uruçanga, Lauro Miller e Siderópolis. Essa é uma proposta que foi encaminhada pelo Sindicato dos Mineiros de Forquilhinha para a criação de um fundo para cobertura de eventuais descumprimentos das obrigações trabalhistas das empresas, como é o caso que está acontecendo hoje com a Carbonífera Criciúma. Os mineiros, grande parte dos mineiros da Carbonífera Criciúma foram demitidos durante o ano de 2015 e até o momento não receberam suas verbas rescisórias. Da mesma forma, também estão pendentes os salários de setembro, outubro e novembro dos trabalhadores que permanecem ligados na empresa. Agora, o projeto deve ser discutido com o sindicato patronal, que é uma das etapas fundamentais para a definição da criação do fundo. Bom, essa foi uma proposta feita pelo Sindicato dos Mineiros da Forquilhinha para a apresentação junto ao rol de reivindicações para a próxima convenção coletiva e esse tema será debatido com o sindicato patronal durante esse mês de dezembro e quem sabe início de janeiro, já para a convenção vigente a partir de 1º de janeiro de 2016. Se o fundo for criado, as empresas devem investir um valor mensalmente para a manutenção do mesmo, que deve ser administrado por representantes de cada sindicato dos trabalhadores. Esse fundo ele vai ser criado e mantido com a participação de 0,5% do faturamento mensal de cada uma das empresas. E o valor será depositado em uma conta específica para cobertura dessas eventuais pendências futuras. A proposta feita, ela criaria esse fundo e esse fundo seria gerido por um conselho gestor que seria integrado por um representante da Federação dos Mineiros, por um representante de cada um dos sindicatos dos trabalhadores e por um representante do sindicato patronal. Médicos preocupados em alertar a população sobre a importância dos cuidados com o coração. A arritmia cardíaca é um dos problemas mais frequentes. O coração é considerado peça-chave. Ele bombeia a quantidade de sangue suficiente para percorrer o corpo de uma pessoa. E quando se fala em doenças desse órgão, não importa a idade. O fundamental é a prevenção. Hoje mesmo eu atendi um paciente que me chamou a atenção, um indivíduo jovem, saudável, forte. Eu achei que ia ser uma consulta super fácil, super rápida, e na hora que a gente avaliou os exames que ele trouxe, ele tinha uma alteração importantíssima de colesterol. A arritmia cardíaca, junto ao infarto e AVC, representam um grande perigo à saúde da população e, em muitos casos, pode ocasionar paradas cardíacas e até desencadear morte súbita, que no Brasil
Brasil mata uma pessoa a cada 2 minutos. Só para você ter uma ideia, o número de pessoas que morrem por câncer de mama representa apenas 1/3 daquilo que morre de morte súbita. Então nós alertamos muito para o câncer de mama, mas não podemos esquecer das mortes por arritmias cardíacas. Palpitações e dor no peito podem indicar que o coração não está trabalhando no ritmo certo. A alteração cardíaca assim, mais simples e que pode ser um sinal de alerta é o que a gente chama de palpitação, que é aquele batimento fora do ritmo do coração, um batimento isolado, antecipado, que a pessoa sente o coração um pouquinho diferente. Uma coisa que é muito importante é a pessoa avaliar se tem parentes com problemas graves. Então, por exemplo, já tive um parente que teve uma morte súbita, já tive um parente que tem marca-passo, já tive um parente que tem pressão alta, tem diabetes. Então, ele tem uma tendência genética a ter esses problemas também. Visitar o cardiologista anualmente, realizar exames para o controle da frequência cardíaca devem fazer parte do cotidiano de pacientes que já têm problemas no coração. Evitar gorduras de origem animal, evitar o excesso de sal na alimentação, evitar alimentos industrializados, procurar fazer uma dieta bastante saudável. Outro ponto muito importante que todo mundo pode fazer é atividade física regular. Se a pessoa tem algum problema de coração, ela deve primeiro consultar o seu médico. A seguir, sucesso total. Durante o final de semana, a Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma realizou a 4ª edição do Congresso Mulheres que Vencem. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o dia será bom. O sol aparecerá em meio às nuvens. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 25. Na quarta-feira, o cenário irá repetir. Tempo bom e sol em meio às nuvens. Porém, existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 30. A quinta-feira apresentará nebulosidade variável durante o dia. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 23. Na sexta-feira o tempo volta a ficar firme, porém o sol irá aparecer em meio às nuvens. A temperatura mínima ficará na casa dos 16 graus e a máxima na casa dos 26. O número alto de casos de microcefalia na região nordeste do país preocupa o estado de Santa Catarina. Afinal de contas, o mosquito da dengue é o principal agente transmissor do Zika vírus, responsável pela doença. A mobilização reuniu autoridades públicas do estado de Santa Catarina, buscando apresentar uma série de medidas, bem como repassar ações de controle vetoriais, informando o fluxo de atendimento para microcefalia, que serão adotadas pelo governo em todo o estado catarinense. A ação foi promovida pela Secretaria de Estado da Saúde e busca encontrar meios de combater ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika vírus e chikungunya. Existem 57 cidades consideradas de maior risco para as doenças. Na região sul estão inclusas Criciúma e Tubarão. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV, também monitora outros suspeitos de Zika vírus oriundo de outros estados. Até o momento já foram identificados 27 casos suspeitos, dos quais 20 foram descartados por apresentarem resultados positivos para dengue ou outras doenças. Os 7 casos confirmados foram identificados em Laguna, Florianópolis, Bombinhas e Gaspar. E no último sábado, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou a 4ª edição do Congresso Mulheres que Vencem. O evento foi considerado um sucesso. Vamos lá, dançando na presença de Deus. O seu amor reluz em mim, na minha dor Jesus foi fim. O
O 4º Congresso das Mulheres que Vencem lotou a Igreja Internacional da Graça de Deus da Grande Próspera. Foram momentos de grande adoração a Deus. No evento ainda contou com uma programação extensa, incluindo desfile de moda. E seu nome eu posso ter. Tem pessoas que vêm para a igreja e quando aceita o Senhor Jesus, pela nossa igreja não ter aquela questão de usos e costumes, elas ficam preocupadas, né? Agora que eu sirvo a Deus, que tipo de roupa eu devo usar? Qual é a roupa que convém a uma mulher cristã usar? Na igreja, para buscar o filho na escola, para ir em qualquer lugar. Como deve se portar? E nós pensando, lógico, na nossa humilde sabedoria, tentamos selecionar algumas coisas para você que talvez tenha dúvida. Porque o apóstolo Paulo falou lá na carta de Timóteo que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honestos, com pudor e modéstia. Está lá em 1 Timóteo 2,9. Para esta edição, Bruna Martins foi convidada para ministrar a palavra e levar a mensagem de Deus até o coração destas mulheres guerreiras. A mulher virtuosa não é fácil de ser encontrada, mas ela existe. E Deus quer que essa mulher seja você e eu. Que o valor é muito maior do que qualquer joia caríssima que você possa desejar na vida. Você é muito mais preciosa que isso. Você não pode se medir, você não pode nem se comparar com joia nenhuma, porque o seu valor é maior do que ela. Mas não foi somente Bruna Martins que foi convidada. O congresso também contou com a presença especial de Sandrinha, que deixou o evento ainda mais emocionante para os participantes. Senhor, passa. Senhor, passa. Passa por aqui com tua graça. Senhor, passa. Passa por aqui com tua graça. Oh! A seguir, os desempenhos dos clubes de Santa Catarina na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, agora vamos de esportes. Ontem foi realizada a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Confira agora o desempenho dos clubes catarinenses. Aliás, diga-se de passagem, Santa Catarina perdeu 2 clubes no mais importante torneio de futebol do país. Joinville e Avaí, foram rebaixados para a Série B. O Figueirense confirmou sua permanência na Série A com uma vitória em cima do Fluminense. O gol do triunfo alvinegro foi anotado por Marcão aos 3 minutos do segundo tempo. Final, Figueirense 1, Fluminense 0. Com a vitória do Figueiro, o Avaí precisava vencer o Corinthians em São Paulo para garantir vaga na elite. E o Leão da Ilha até começou bem. Claudinei de cabeça mandou para as redes. Avaí 1-0. Mas Wagner Love acabou com a festa do Azurra da capital. Final, Corinthians 1, Avaí rebaixado também 1. O Joinville, já rebaixado com antecedência para a Série B, encarou o Grêmio em Joinville. Logo aos 5 minutos de jogo, Marcelo Oliveira mandou para o gol. Grêmio 1-0. Neste lance, o goleiro Agenor foi traído pela poça d'água. Bobô, que de bobo não tem nada, aproveitou para marcar o segundo dos gaúchos. Final, Joinville 0, Grêmio 2. A Chapecoense já havia garantido vaga na Série A e foi a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro. Thiago Ribeiro recebeu livre na área e só deslocou do goleiro Nivaldo. Atlético 1-0. Leonardo Silva de cabeça ampliou a vantagem do Galo. Atlético Mineiro 2-0. O terceiro gol dos atleticanos foi anotado por Patrick. Final, Atlético Mineiro 3, Chapecoense 0. Bom, confira agora os resultados completos da última rodada da competição. Corinthians 1, Avaí também 1. Santos 5, Atlético Paranaense 1. Ponte Preta 0, Sport 1. Flamengo 1, Palmeiras 2, Internacional 2, Cruzeiro 0.
Atlético Mineiro 3, Chapecoense 0, Figueirense 1, Fluminense 0, Coritiba 0, Vasco também 0, Goiás 0, São Paulo 1 e Joinville 0, Grêmio 2. Com a rodada finalizada, a classificação ficou assim. O Corinthians sagrou-se campeão com 81 pontos. O Atlético Mineiro foi o vice-campeão com 69. O Grêmio terminou na terceira colocação com 68 pontos. O São Paulo foi o quarto com 62. O Internacional terminou a competição na quinta colocação com 60 pontos. O Sport foi o sexto com 59. O Santos foi o sétimo com 58 pontos. O Cruzeiro ficou na oitava colocação com 55. O Palmeiras somou 53 pontos e terminou na nona posição. O Atlético Paranaense foi o décimo com 51. Entre os catarinenses, a Chapecoense terminou melhor colocada. O Verdão do Oeste foi o 14º com 47 pontos. O Figueirense somou 43, terminando a competição na 16ª colocação. O Avaí foi o 17º com 42 e o Joinville foi o 20º e último colocado com 31 pontos. Com o término da competição, ficou definido que Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo representarão o Brasil, junto com o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, na Taça Libertadores da América do ano que vem. Avaí, Vasco, Goiás e Joinville se juntarão ao Criciúma e disputarão a Série B do Brasileirão em 2016. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.